de uma forma diferente de todas as outras. Então, eu vou pedir para você se apresentar, até para os meus seguidores que ainda não te conhecem, porque eu já sei a pessoa maravilhosa que você já é, Ah, né? que linda. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, Dre. Eu fiquei muito honrada, né? Porque falar de cura, falar de processo feminino, falar de tudo aquilo que você já viveu é muito complicado. Hoje em dia a gente vive num Instagram de tudo muito perfeito, né? E ninguém sabe realmente os processos que você viveu, os processos que você vive. Eu adoro falar sobre isso. Meu marido tá aqui, eu acho, vi ele entrando. Tá meu marido e minha sogra, Ah, viu? eu acho que eu vi o Wellington entrando. Uhum. Minha cunhada, veio todo mundo aí. Não vou poder deixar de mentir. Vou me apresentar. Sou Adriana, trabalho com mulheres, né? Tô terminando agora a formação de nutrição por conta de um sobrepeso que eu tive, engordei muito, fui cuidar de mim para esse olhar, né, no peso e tudo mais. E acabei me apaixonando pela nutrição. Então hoje eu trabalho com nutrição, uma das coisas que eu faço é isso, é o cuidado com a mulher e a saúde da mulher, é um emagrecimento consciente, cuidando do seu próprio corpo, das suas próprias escolhas. Trouxe a facilitação da constelação para esse nicho do emagrecimento, mas acabou tomando uma proporção grande e eu tô cuidando de mulheres, assim. Essa sou eu. E facilita. É que deu uma travadinha aqui para mim, eu não ouvi se você disse que você era facilitadora de constelação sistêmica. Isso, Disse? disse. Ah, então ótimo. A Adriana, né, para os meus seguidores que me viram nos stories esses dias comendo um doce, que eu falei, gente, 4 ingredientes, tem açúcar, parece aquele pé de moleque de leite condensado, parece aquele chocolate chai. A receita é da Adri, então depois vocês vão lá, segue ela, porque o conteúdo do Instagram dela é riquíssimo e vale muito a pena, até porque ali ela sempre está dando umas dicas ali que nós mulheres, principalmente, adoramos. Então vale super a pena conhecer ainda mais essa mulher. E aí a gente conversou esses dias, né, Adri? Porque a gente se conectou ano passado. Eu conheci a Adri através de uma outra live que ela fez com a nossa professora de constelação. E eu tive a oportunidade de ser constelada pela Adriana. Depois a Adriana veio até mim. Eu tive a oportunidade de mentorear através de uma mentoria Fique Única que eu tenho. E aí a gente está fazendo um outro curso juntas e aí a gente consegue assim conversar esses assuntos, né? E fazer trocas e conversando com ela sobre relacionamento e feminino ferido. E nós decidimos falar sobre o sentimento da raiva, que muitas vezes, principalmente para quem é casado, para quem mora junto, para quem namora, para quem não namora também, às vezes tem lá, né, uma irritação, tem um estresse, às vezes sente muita raiva e não sabe nem por que está sentindo raiva. Então, nós decidimos falar sobre esse tema porque tem a ver com a experiência da Dri, tem a ver com a minha experiência, e com certeza para vocês que estão chegando aqui e for assistir essa live, tenho certeza que a partir de hoje vocês podem começar a ter um novo olhar para esse sentimento da raiva que talvez vocês possam estar descontando na pessoa errada, por mais que vocês queiram justificar que, tipo, você não conhece o meu marido, o meu namorado, o meu parceiro. Calma, que a gente vai ir um pouquinho mais profundo falar sobre isso, para fazer sentido, para que você olhe para esse sentimento e comece a se fazer perguntas e entender que você está olhando para o superficial, mas tem algo mais profundo para olhar, né, Dri? Exatamente. Exatamente. Tem que mergulhar, né? É um mergulho. Quer começar falando sobre o seu sentimento, que daí eu vou somando no seu conteúdo e vou pincelando também sobre o funcionamento que a gente tem. Eu vou começar com uma frase que eu ouvi uma vez. Nós estávamos num aconselhamento de casal. Eu vou falar específico porque eu depositei muito da raiva que eu tinha no meu marido, sem ele nem perceber muitas vezes, que muitas vezes eu nem falei. Ficou aqui, né? O olhar, né? Aquele olhar que
Destrói a pessoa. Dominante, né? Dominante. Nossa, que olhar. Vou morrer com esse olhar. Exatamente. E uma vez nós estávamos assim, conversando numa mesa e com um pessoal que nos aconselha, e eles falaram o seguinte: mas vocês não têm problema de casamento. A gente estava falando do casamento ali, ó. O casamento de vocês é maravilhoso. O que vocês têm é problema de identidade. Uau. E aí, pra mim, tipo assim, o casamento tava desmoronando, né? Mas veio assim, ó. E a gente ficou quieto, assim, se olhou. Falou, o casamento de vocês tá tudo bem, não tem problema nenhum. A única coisa é que um não sabe quem é e o outro não sabe quem é. E aí dá esses choques, né? Então eu acho que a grande questão da raiva, ela tá muito relacionada com a identidade, né? Com quem nós somos, do que me forjou, da onde eu vim. E quando eu comecei a fazer esse mergulho, que eu fui fazer um mergulho profundo de identidade, tô nele, né? É um negócio, um mergulho profundo de identidade, eu vi que muito do que eu descontava nele, de todos aqueles meus pensamentos que borbulhavam, mas não era necessariamente ele, mas tudo aquilo da onde eu vim, e o que eu ouvi, o que eu aprendi, né? Então, eu acho que para mim esse foi o caminho de entender um pouco, né? Por que eu sentia, porque eu era uma mulher tão raivosa, né? E eu quero até acrescentar quando você trouxe essa informação sobre identidade. Muitas vezes, e eu já me peguei nessa situação de estar no automático, mas quando a gente vai parar para olhar para um processo, para dentro, vem aquela pergunta tão simples e muitas vezes você não sabe a resposta. Quem é você? Quem é a Andressa? E eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com isso foi em 2015, aqui no Rio Grande do Sul, numa pós-graduação que eu estava fazendo. E aí eu tentava escrever quem era a Andressa, e não saía. E não saía. E não saía. E eu precisei começar a perguntar para as pessoas o que elas enxergavam em mim para eu começar a rabiscar. Porque quando eu precisei colocar isso no papel, eu não consegui. Não consegui. Ainda que a gente sabe que a nossa essência, né, tem esse contexto espiritual de nós sermos a imagem e semelhança de Cristo, né, do nosso Criador, a gente não entende isso. A gente, às vezes, deixa levar por um ego, né, e fica muito superficial, muito externo. E aí, quando a gente vai para esse mergulho, aí a gente começa a lidar com o famoso Paranauê. Exatamente. E aí você vê que tudo que você descreve de você mesmo são as suas qualificações, né? Aquilo que você estudou, aquilo que você faz, mas isso não te define, né? Eu não sou nutricionista, eu estou nutricionista, né? É só uma, né? Então, passagem. É só uma passagem. Eu não sou consteladora, facilitadora, eu estou. Então, isso não define quem eu sou. E aí, para você responder essas perguntas e achar a sua essência, entender de onde você veio e as mulheres que te rodeavam e o que você acreditou sobre casamento, por exemplo, sobre profissão, que você é uma construção de algo. E talvez essa construção não seja o seu ideal, né? E aí, você precisa achar isso lá dentinho, né? Lá dentinho. Você falando sobre ideal, logo me veio a palavra expectativa. E quando a gente fala sobre expectativa, tem muito a ver sobre criança. E eu vou até começar já a aprofundar nesse assunto, porque muitas vezes isso tem a ver até com o que eu falei na live de ontem. Nós somos adultos, num corpo adulto, tendo um comportamento infantil. Porque muitas vezes é essa criança que um dia, né, passou por uma experiência, uma vivência, sofreu vários traumas e não sentiu ou não pôde ter sentido no momento e aquilo foi se acumulando e, de vez em quando, no corpo adulto, essa criança pega o comando. E aí eu vou descontar no meu parceiro uma raiva que muitas vezes é de uma criança que lá na infância, aí existem N possibilidades. Pode ter sofrido bullying, que daí a gente fala da escola, mas se a gente vai ali para o contexto familiar, existem outras questões mais profundas.
a forma de criação, agressão física, agressão verbal, como é que esse pai que estava presente ou quanto esse pai estava ausente. A gente sabe de questões de abuso sexual e muitas tantas outras coisas. E às vezes dessa raiva que hoje no corpo adulto a gente externaliza. E eu falo por mim, Andresa, que eu até compartilhei com você ontem, que eu tive um período que eu socava a parede, de ficar com isso daqui roxo. Olha isso. Não é bonito isso que eu tô falando, mas eu quero que vocês entendam que aqui são pessoas que têm suas experiências e que foi buscar essa cura, que é totalmente possível, mas muito desafiadora, né, Dri? Exatamente. É um mergulho profundo e que não é fácil, né? É muito complicado, porque você olha, você fala. Primeiro que você fala, o problema está em mim, né? Porque nós temos a tendência, principalmente a mulher, fala, não, a questão é ele. Não, eu tá tudo bem, eu tá tudo perfeito. E aí, quando você põe o espelho e fala, não, peraí, a questão, deixa eu puxar a minha autorresponsabilidade, deixa eu arrumar aqui a minha casa. E você começa a colocar esses assuntos para fora, você fala, nossa, em algumas circunstâncias o meu marido era um santo, eu acho. Porque não foi brincadeira. Eu imagino que os meus olhares, eu tinha muito isso. Nós tivemos um sério problema no nosso casamento, que balançou mesmo a estrutura, e nós dois decidimos ir. Falar, não, vamos. Vamos fazer dar certo. Mas não é fazer de conta dar certo. É fazer dar certo na essência, de verdade. Então, os dois se propôs a viver cura. Nas suas áreas, aonde tinha que mergulhar, vamos mergulhar. E quando eu me deparei com a minha essência raivosa, eu conseguia ver no meu olhar a raiva, assim, sabe? Eu conseguia ver nos meus pensamentos. E eu fui fazendo puxando, assim, em mim, várias situações que eu criei na minha própria cabeça, transformei aquilo numa bomba de raiva e mirei assim, ó. Eu tenho uma pessoa aqui que ele vai ter que aguentar tudo isso, esse poço de raiva que tá dentro de mim. E é tão terrível, né? Quando você se depara com o que tá dentro de você mesmo, né? Com quem é você na essência. É dolorido, é um caminho que você tem que trilhar e é de morte, né, Dre? É de morte. Exatamente, Dri. E é bom, né, a gente compartilhar esse processo dolorido, porque eu sempre fui uma pessoa assim que pegava, fazia, acontecia, resolvia o problema e achava assim que estava arrasando, abafando, né? E às vezes tinha algumas críticas de pessoas próximas, claro que geralmente isso vinha mais da minha família, porque tem essa intimidade, outras pessoas não, porque de alguma forma eu me posicionava, né, para que elas tivessem medo de mim. Então, claro que não iam falar para mim, mas às vezes eu ouvia assim: você é egoísta, você se acha dona da verdade. Não! E quando eu parei nesse processo de olhar para dentro, não eram mais pessoas dizendo sobre mim, era eu enxergando sobre aquilo. E aí tem a ver com a pergunta que a Mônica está fazendo aqui: essência raivosa, descobrir de onde veio. Então, Mônica, quando a gente para fazer esse olhar para dentro e a gente começa a identificar característica que a gente não gosta de aceitar, assumir, a gente vai pegando um fio, que imagina você puxando esse fio e caminhando para onde tudo começou, que é a causa raiz. E muitas vezes a gente vai parar lá na nossa infância, que é onde tudo começou, que é onde é registrado. Na maioria das vezes a gente não lembra, mas tem total a ver na influência dos nossos comportamentos atuais, que reflete em nossos relacionamentos. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento com colegas de trabalho, com pessoas que a gente convive. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender que para onde nós estamos caminhando com esse sentimento da raiva? Dri, para você também foi esse processo que eu citei aqui?
Foi total. Foi total, assim, né? No meu caso, em específico, a raiva ela tinha duas ramificações. A primeira, o sentimento de abandono que eu tinha em relação ao meu pai, né? Então, eu tinha esse sentimento. Então, se ele me abandonou, todo mundo vai me abandonar. Então, aquilo se tornava uma bomba dentro de mim, né? Então, teve essa ramificação. E estudando mais e me aprofundando mais, eu consegui descobrir também a raiz das mulheres da minha família. A raiz da raiva. Então, eu fui caminhando, 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 fui parar lá no nascimento da minha avó. Então, e fui identificando os traços em cada mulher, em cada situação, em cada fala, em cada apontamento. Então, eu consegui fazer essa ligação, né? E ir trabalhando, né? Em cada ramificação, as questões do abandono, que é um assunto que eu trabalho agora bem menos, mas trabalhei profundamente, quase 15 anos. Não é do dia para a noite, né, Dri? Quase 15 anos para conseguir lidar com ele. E hoje consegui falar com ele, falar disso assim, sem chorar, sem, sabe, conseguir expor, né, um processo de cura vivido. E mais recentemente, me aprofundando nas questões das mulheres da minha família. Então, a raiva em si tinha essas duas ramificações, né? E o engraçado é que as pessoas olham e falam, imagina, você fala tão doce, você transmite tanta paz, mas ninguém sabe a bomba que era aqui dentro, o negócio aqui, ó, fermentando. Acho que só o meu marido consegue ter dimensão real dos meus olhares, né? Das minhas. Bacana você ter falado sobre isso, Adri, que até acho que foi a Mônica que colocou assim, o problema é lembrar para curar. Eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona essa dinâmica, para vocês não achar aqui que a gente fez mágica nesse processo, porque não foi. O que que acontece? Hoje nós lembramos 10% de tudo que a gente viveu. Então, por exemplo, a Andresa tem 37 anos, consciente hoje eu tenho 10% do que eu lembro, mas 90% de tudo que já aconteceu durante meus 37 anos me influenciam no comportamento que eu tenho hoje. E aí, o que que acontece? As nossas respostas, elas são automáticas. Por quê? É o ambiente que a gente está, tudo aquilo que a gente está vivendo. Então, é o automático. Quando a gente toma decisão, porque é uma decisão entrar num processo de cura. Porque daí você vai entrar num processo onde você vai começar a acessar memórias. Lembrar, por quê? Claro que você vai começar a conversar com a sua família, com a sua mãe, com o seu pai. Eu tô com meu marido há 8 anos e meio. Tem coisa que ele lembra e eu não. E é recente, hein, gente? Então, quando você começa a conversar, aí você fala, verdade, lembrei disso. Já aconteceu com você, Dri? Tá? Nossa, nem lembrava que isso tinha acontecido. Agora você falando, lembrei. Então, é um processo que quando você decide, você vai se deparar muito com esse. Lembrei. E quando eu tomei essa decisão de mergulhar, eu entrei em crise comigo mesmo, passei em 2016 um processo de depressão e eu precisei de um fôlego, né? Porque chegou uma hora que eu estava desistindo de tudo e pegando esse fôlego eu decidi me aprofundar mais nessa questão do autoconhecimento. E foi aonde recentemente eu, há mais de um ano, tenho uma formação de análise corporal que eu fui entender o que Freud, Reich e Lowen falava sobre o funcionamento da mente. E aí eles trazem um conhecimento para nós hoje que a mente, o nosso formato de corpo é um só. Por quê? Durante o processo que a gente está na gestação da nossa mãe, até ali por volta 5, 6 anos de idade, é quando finaliza o processo de mielinização da coluna, nosso sistema nervoso. Então, cada fase vai sendo registrado traumas e com elas nossas habilidades naturais. Então, a gente tem 5 sensações básicas registradas no nosso corpo. Todo mundo tem. E tá aí no formato do seu corpo. E a Adri trouxe uma sensação que é abandono.
e tá no formato do corpo dela. E essa questão, quando a gente identifica, a gente tem que trabalhar, porque a gente vai sentir ela o resto da vida, porque tá no nosso sistema nervoso. E a gente vai se defender automaticamente para evitar sentir a dor. E muitas vezes um mecanismo de defesa, qual era? Raivinha. Só que essa raiva, como a Adri disse, ela começou a entender que além do formato do corpo dela, tinha a questão transgeracional, que é a questão sistêmica, que vem da minha mãe, que vem já da minha avó. E aí, quando tá em mim, que talvez eu seja a terceira, quarta geração, aí eu começo a identificar um feminino ferido, que não começou só em mim. E aí eu tenho que olhar para minha história. Quando eu olho para minha história, eu às vezes preciso fazer esse movimento de olhar para trás, que é o que a Mônica escreveu para nós antes. E para lembrar. Só que aí a gente vai fazer esse movimento para lembrar. Que a gente nem quer, né, André? A gente nem quer acessar esse lugar, né? Porque é dolorido, entendeu? Como é que foi a sua experiência quando você começou a acessar essa história? Conta aqui pra nós. Gente, o corpo responde, né? Que assim, é um negócio, você fica de cama, né? É um negócio que... Porque até então, você acredita que você realmente é boazinha, que, né, é meiga, não sei o que lá. Só que quando você põe no espelho e você acessa a bomba que você é, o quanto de coisa que tem dentro de você enraizado e não tem jeito. Então eu comecei a perceber muitas coisas. Primeiro com os meus filhos, algumas coisas com os meus filhos, uma coisinha com meu marido, um negocinho ali, um pensamento aqui. E parei para falar, não, tem alguma coisa realmente muito errada. Tem alguma coisa que é muito mais forte que eu. E se eu deixar sair, eu vou virar um dragão. Só que na hora que você acessa esse lugar, a primeira coisa que você vai falar, não, não é isso. Não é tudo isso. Não é tudo isso. Então, aí você começa a fazer mergulhos. Você começa a fazer mergulhos. Aí você acha que você tá melhor. Aí você faz o quê? Fique única. Aí a fala, olha, querida. Olha aqui, sabe o que é? Nesse questionário aqui, você não tá tão bem assim quanto você pensou. Tem umas coisas ali pra dar uma mexidinha, né? Já, eu vou ter que compartilhar, Adri. Na mentoria física que eu faço, eu tenho ferramentas de autoconhecimento. Então, imagina, é você respondendo a questão, é você interpretando, escrevendo. Não é ninguém dizendo para você que você é. Só que ali tem respostas. Sim. E o dia que eu fiz uma ferramenta, a Adriana fez, ela... Na verdade, no dia todo mundo ficou chocado com o resultado. Não é? E quando eu fiz a primeira vez, em 2016, aquela ferramenta, eu fiquei indignada uma semana, um mês. E falava, não é possível, eu sou adulta, sou madura. Era nada. Foi o que eu falei pra você. Por que eu fui fazer a mentoria? Porque no seu store, você fez uma pergunta lá, mas uma pergunta tão básica, tipo assim, você se conhece? E aí eu falei, é lógico. É lógico que eu me conheço. E respondi. E fui, acho que na pior que tinha. Eu falei, não, eu preciso fazer essa mentoria aí. Porque, pelo amor de Deus, tinha certeza que eu me conhecia. Isso porque eu já estava no mergulho, né? Eu já estava há anos buscando, me conhecendo, melhorando. Graças a Deus, essa questão da raiva, ela já é bem menor. Mas as outras continuam mergulhando. Mas o processo da raiva em si era uma coisa fora do controle. Assim, é uma coisa que é muito mais forte que você. Vem os pensamentos, vem a tremedeira, vem um negócio que você não consegue controlar. Não é uma coisa controlável. E você acha que aquilo faz parte de você. Mas não é, né? Não faz parte. Não é normal a gente conviver com esse sentimento, com essa sensação, né? E aí eu quero até trazer mais clareza para quem está aqui com a gente sobre duas questões que é registrado na nossa infância que tem a ver hoje com o formato de corpo que você tem.
Um deles é quando a gente desenvolve ali no período do desfraude, que é quando, às vezes, o pai, a mãe ou quem cuida quer desfraldar a criança e os esfíncter, né, não está ainda desenvolvido, que é aquela questão de segurar o cocô, o xixi. E o que acontece com essa criança? Nós, adultos, nós temos já a nossa experiência aqui, nós já temos a nossa interpretação. Só que a criança, na primeira infância, ela está enxergando o mundo, interpretando da forma dela. Então, eu e a Adri, a gente tem um formato de corpo diferente, porém parecidos. O que significa que nossos traumas teve diferença a forma que a gente viveu. O que eu quero dizer com isso? Uma criança que por volta de 3 anos, mais ou menos, que foi reprimida ou se sentiu envergonhada naquele período porque estava ali sendo pressionada para ser desfraldada, essa criança, ela entendeu que ela estava sendo humilhada, porque ela não estava correspondendo a uma expectativa de um adulto que queria que ela desfraldasse. E o que registra no sistema nervoso dessa criança? Eu não posso fazer cagada, porque eu me sinto humilhado. Logo, eu entendo que eu preciso ser forte, resiliente. Só que essa criança, conforme ela vai crescendo, o funcionamento dela, qual é? É uma panela de pressão. Essa pessoa é forte, ela é resiliente, mas na verdade ela sentiu tanta raiva ali na infância que ela não expressou. E aí esse funcionamento, ele tem uma característica de tá tudo bem, é uma pessoa tranquila que vai aguentando, vai suportando, vai carregando o lixo emocional. Só que chega uma hora que a gotinha d'água transborda. E quando ele decide pôr para fora, nossa, que pessoa raivosa. Entende como isso começou a acontecer lá na primeira infância? Uhum. Um outro traço, e isso aqui eu acho que muitas mulheres podem se identificar, se querer decidir olhar para isso, é o traço de caráter rígido, que é quando finaliza ali a sexualidade por volta de 5 anos. A mulher, ela se apaixona, o primeiro amor é o pai, e o menino é a mãe. E o que acontece? Se esse amor ele não é correspondido, essa criança ela acaba desenvolvendo um sentimento de raiva ou de amor pelo pai ou pela mãe, se for um menino. Se de repente esses pais não ficaram juntos, se de repente esses pais se separaram, a gente não sabe o que aconteceu, essa criança ela vai em busca desse pai. A menina, eu vou referenciar aqui a menina, tá? Uhum. E ela nega esse pai. Não, meu pai não foi homem suficiente para me bancar. Não, porque meu pai não abandonou minha mãe. Não, porque o meu pai. Só que, na verdade, ela ama tanto esse pai, ela odeia amar esse pai. E ela tem essa relação de raiva que ela desconta em quem? Homens. Olha isso. Com certeza vai ter problema nos relacionamentos amorosos. Porque tá em busca de um pai. Logo, esse relacionamento não vai estar equilibrado, porque eu estou esperando um pai que não corresponde a uma expectativa. Logo, eu estou descontando no meu parceiro. E esse funcionamento é tão inconsciente que quando a pessoa não decide olhar para isso, ela vai somando ainda mais esse sentimento. E para ela tá normal, porque as pessoas que estão erradas não têm essa autorresponsabilidade. E se ela engravida, é isso que eu quero que vocês entendam quando a Adri falou dessa questão geracional da avó, da mãe. Ela tem uma filha mulher. Esse sentimento, a menina passa a ter como referência no crescimento dela. Vocês Só entendem fazendo um como que adendo, eu me peguei passa? muitas vezes, focando na minha filha com a raiva que eu recebia quando criança. Muitas vezes, muitas, assim, ó. E aí eu falava, gente, o que tá acontecendo comigo? Foi um dos starts mais assim que eu tive para falar, não, peraí, é isso que eu quero
transpor para ela? Se com ela, que é tão pequenina, eu tô fazendo assim, o que eu não faço com o meu marido? E eu nunca consegui me dar conta, né? Então eu tive essa percepção. Eu me peguei várias vezes com ela, assim, principalmente ficar mais velha, num embate e de vir um negócio para fora que não era meu, que eu falo, mas era, porque eu fui recebendo, né? E aí de lembrar, olha, esse foi o olhar que eu recebi, essa foi a bronca que eu tomei, e eu tô reproduzindo exatamente igual. Rodrigo, você conseguiu identificar isso sozinha? Consegui. Eu me vi, eu já estava no mergulho, né? De tudo, com relação do abandono, de querer ser curada no profundo, no feminino. Meu feminino era muito profundo, ferido, né? E no dia que eu me vi fazendo isso com ela, eu fui remetida, sabe? A mim pequenininha. Então era como se eu fosse o xereque, imenso aqui, assim, ó. E eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo, né? Por que que eu tô depositando tudo isso nela e nem tinha a ver com nada, não tinha a ver com ela, mas tinha a ver com aquele transbordar, né? Foi transbordando, transbordando. Então, aonde eu vou? Naqueles que estão mais próximos de mim, naqueles que convivem comigo, né? Então, raramente eu iria fazer isso fora. Então, era uma coisa muito de intimidade, de relacionamento. Então, eu consegui ver naquele dia, mas não consegui mergulhar naquele dia. Demorou, assim, sabe? Até eu ir juntando tudo. E olha que interessante, né, Dri, você falando isso tem muito a ver com o conteúdo que a gente está estudando no Feminino Ferido. Sim. Porque As mulheres que ferem, né? a mãe que fere o feminino da filha. Sim. E olha como faz sentido quando você disse que você, quando decidiu mergulhar mais profundo, você identificou na sua mãe, na sua avó, e já era algo que você estava passando para sua filha. Exatamente. E fiz um trabalho com ela, porque ela já tinha recebido, né, uma rajada. Que eu me dei conta. Agora, quantas rajadas que ela já não tinha recebido que eu não me dei conta? Então, fiz um trabalho com ela ali, né, para que ela já conseguisse viver comigo ali aquele processo de cura ainda pequenininha, né? Que eu não esperasse tanto tempo para que ela pudesse viver. Então, ali eu já tentei na hora mesmo, assim, durante o meu processo, já ir trazendo ela para esse caminho, sabe? Que bom. E olha quanto a gente pode compartilhar hoje nessa live, né? Porque a gente está trazendo uma experiência nossa e conhecimento que nós fomos buscar. Porque a minha relação com a raiva ela é maior porque meu pai foi muito ausente. Eu Uhum. desenvolvi essa relação de raiva com meu pai, porque na verdade eu amava muito ele. E eu tinha essa busca, né? Eu, por um período, eu quis ensinar homens a ser homens. E eu estava com o meu feminino ferido. E eu sentia raiva porque era como se eu ensinasse, não aprendi. E para mim era tão óbvio que vinha essa necessidade de força física mesmo, né? Na parede. Eu ainda não tenho filhos, então, na verdade, eu descontava muito, muito, muito no meu marido. E fisicamente falando, eu senti uma energia assim, sabe? Aquela sensação que se alguém vier para cima, eu vou partir para a briga. Eu não sei se você que está aqui ouvindo a gente consegue identificar alguma característica em você ou fazer sentido do que nós estamos compartilhando, porque a gente às vezes fala com uma naturalidade, tipo, meu pai foi ausente, mas tá tudo bem, porque agora, quando adulta, a gente se aproximou, mas às vezes o que a gente está nessa fase adulta não tem a ver o que a gente está ali com esse sentimento raiz que a gente desenvolveu lá na nossa infância, foi traumatizando ainda mais na nossa adolescência. Muitas vezes já é uma repetição de padrão da nossa mãe, que vem da nossa avó. E se a gente não decide olhar para isso, continua passando de geração em geração. E daí vai para sua filha, para sua neta, bisneta. E enquanto alguém não toma essa decisão,
Não vai, né, Vai Dri? ferindo, né? Vai ferindo todo mundo, né? E é uma coisa muito profunda, né? Porque muita gente acaba colocando isso como minha personalidade. Ah, eu sou assim. É a minha personalidade, né? Eu vejo as mulheres da minha família. Elas batem na mesa, não. É minha personalidade. Só que na realidade é um monte de mulher que tá ali em meio a uma panela de pressão que pode. Você tem que parar e falar: será que é minha personalidade? Será que eu não estou ferida a ponto de usar raiva ou para me defender ou para ferir inconscientemente, né? Eu acabo transmitindo, né? Olha que interessante, a Jurema tá perguntando assim para nós. Só tenho meninos na minha casa. Eu posso feri-los também? Sim. Oi, Dri. Oi, Carla. Sim, Jurema, você pode ferir, porque na verdade o que eles estão vendo em você é uma referência feminina na qual eles vão se relacionar, né? A É. tendência é eles se relacionar com mulheres. O homem também tem E, o o que, feminino, né? O homem também e tem o como é masculino. que você está agindo com eles, que eles estão registrando, que é totalmente diferente da forma que você acha que está fazendo. Porque aqui tem várias pessoas na live, mas cada um está entendendo em dimensões diferentes, de formas diferentes, e não tem nada errado disso, tem só a ver com a forma de interpretar. Então, sim, Jurema, você está ferindo eles também. Aí a Mônica está perguntando assim: quando você descobre isso, você não vai perdendo a identidade? Quer responder essa, Adri? Na verdade, é o contrário, né? Na verdade, a Exatamente. identidade está distorcida. E aí, quando você descobre isso, você faz o caminho de retorno de encontro com a sua identidade. Com aquilo que você foi criada, né? Falei bobeira, Adri? De forma nenhuma, era exatamente o que eu ia responder. Porque, como eu falei anteriormente, quando me perguntaram quem era a Andresa, eu tinha dificuldade de escrever quem era a Andresa. Porque muitas vezes a gente se posiciona em não viver a nossa própria vida e sim viver a vida do outro. Sim. Em pegar uma autoridade que não é nossa, em assumir uma responsabilidade que não é nossa. Então, logo, a gente não está no nosso lugar, no nosso papel, logo você está sem identidade. Olha Que que foi o que coisa. aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a Adri, que a gente foi olhar para isso e aí a gente entendeu que a gente não estava sendo nós. Sim. E tem Então, uma coisa muito comum em quem viveu essa questão do abandono, eu acho que você deve perceber isso nas mulheres, que inclusive é uma vertente da raiva, que é o contrário. É eu ser a boazinha, né? Então eu vou ser a boazinha para fora, para eu ser aceita, mas por dentro eu queria falar vários nãos, eu queria não ir em vários lugares, mas queria que as pessoas continuassem me amando. Mas eu tinha certeza que se eu fizesse isso, elas não me amariam. Então você vai se submete, né? Você vai se submetendo. Só que o que acontece? Por dentro você fica louca de raiva de você, da sua história, por que você não banca o que você realmente quer, do que você gosta. Dri, você falou, a hora que você falou, me arrepiei inteira, só para você ter noção. Porque essa questão do boazinha, eu vou te falar exatamente o mecanismo de funcionamento dessa pessoa que tem isso registrado no sistema nervoso. Dificuldade em dizer não. Por quê? Se eu falar não, eu vou me sentir abandonada. Então, olha só a perda da identidade de uma pessoa em querer agradar. É, tem a facilidade de adivinhar o que todo mundo quer, mas não reconhece isso como habilidade. Logo, cria uma expectativa de querer que as pessoas adivinhem essas necessidades, porque essa pessoa já tem essa sensibilidade, essa intuição natural, porque veio junto com o trauma dela. Olha que forte isso. Só que isso é tão natural para ela que ela acha que fazendo para o outro também vai ter essa sensibilidade. Só que não. Exatamente. Só que não.
E acaba que essa pessoa, principal, eu costumo falar que é quando essa pessoa está na dor. É quando ela se frustra, ela se indigna, passa a não acreditar mais em ninguém, se permite estar em relacionamento abusivo, tanto amoroso quanto amizade, porque, ai, se eu perder essa amiga, ai, se eu perder esse marido ou esse namorado, o que, que vai ser de mim? Eu não vou conseguir ser mais ninguém porque eu preciso dessa pessoa, porque cria uma dependência emocional. Só que essa pessoa tá tão sem identidade que ela não enxerga a potência dela. Todo mundo enxerga, tá? Todo mundo enxerga, mas ela não. Então, a pessoa, ela tá tão sem identidade que ela tem essa dificuldade de dizer não. E na verdade, ela tá dizendo não para ela, Sim. não para ela. Então, Mônica, acredite, tá? Eu não sei como é seu processo, não sei como é que você tá, mas se alguém decide olhar para dentro, o que vai acontecer é a descoberta de uma identidade que provavelmente ainda não está sendo vivida. Só que quando essa pessoa entende a verdadeira identidade dela, tá eu e a Adri aqui para falar para vocês. É maravilhoso. E eu não É sei se você percebeu isso. libertador. E a aceitação acaba sendo tranquila. É um negócio, né? É um negócio que flui, né? Não é uma coisa que você precisa conquistar. Flui, você é, né? Você não precisa fazer nada para. Você é. E não tem muito o que. Por isso a importância de vocês entenderem que essa dinâmica da raiva, ela não é tão superficial e a questão não é com seu marido, seu namorado, com as pessoas que você convive. A gente eu decidi trazer esse conteúdo e aí somei Cadri para a gente trazer isso para vocês, para que vocês possam olhar com mais amor para o parceiro de vocês, com as pessoas com quem você convive. E decida olhar para dentro, porque há dores dentro de você que precisam ser saradas. Se você tem essa raiva, eu não sei qual é a sua dinâmica. Como eu compartilhei aqui com vocês, eu tinha essa necessidade fisicamente de colocar para fora. Olha o perigo de eu me machucar. Tem alguns Olha o sintomas perigo. mais característicos, de repente? Assim, tipo, eu me via comendo muito em alguns momentos. Tem algum sintoma, alguma? Da raiva, dos É, sintomas da a raiva. pessoa pode, por de repente, roer unha. Não sei, né? De repente, eu comia. Como eu não conseguia expressar, eu não ia, tipo assim, não murrava a parede. Mas eu me punia, eu acho, comendo, né? Tem mais Existem alguma coisa? várias dinâmicas que acontecem, tá, Adri? Por isso que o decidir olhar é importante, porque quando você traz essa questão de roer a unha, é um funcionamento que eu não quero falar, mas eu preciso te contar. Algumas pessoas mão na boca para não falar. Isso tem a ver com leitura corporal. Outras pessoas, comida, com certeza. Porque eu preciso ser forte para continuar suportando tudo isso, Olha para isso. preencher um vazio da alma. Outra coisa, vou descontar essa energia em sexo. Olha. Também acontece. Também acontece. É, aquelas pessoas que às vezes eu não sei se vocês, é que pandemia a gente hoje em dia não vê tanto, mas a pessoa, às vezes ela tá numa fila de um banco, de uma padaria, do supermercado, é aquela pessoa assim, nossa, que caixa demorado. Dá pra ver que a pessoa Tem 20 caixas e só 3. tudo, coloca defeito em tudo, é uma pessoa crítica com ela e com as pessoas. Por quê? Ela não tá sabendo administrar a causa raiz, então ela tá aqui no superficial. Dor de cabeça? Sim, por quê? Você tá aqui, ó, num turbilhão, guardando as coisas, você não tá resolvendo a causa raiz. Você tá ali com uma aspirina, uma neosaldina, tratando o sintoma. Então, tudo isso, fisicamente falando, vai trazer uma energia que você vai, de alguma forma, buscar para descarregar ou para continuar aguentando.
Mas entenda que quando você come, quando você tá com a dor de cabeça, você não tá resolvendo. E ainda que você busque de outra forma, que nem socar a parede, buscar uma vida sexual ativa com outros parceiros, ainda que você arrume encrenca, porque tem pessoas às vezes que na rua desce do carro para brigar. Gente, essa pessoa não tem problema com a pessoa que buzinou ou que não deu certo. Não é isso. Não é isso. Essa pessoa está trazendo e está somando cada vez mais e não decide olhar para a raiz. Então, esses são sintomas de fácil, né, percepção, que aqui eu trouxe algumas características que a gente identifica, mas que se a pessoa não tomar a decisão de olhar para isso para resolver, explode, né? tipo assim, a pessoa vai morrer de infarto daqui a pouco. Vai mesmo. Separar, divorciado, porque o parceiro não vai aguentar, né? Porque Nossa, é muito complicado. ótimo você ter falado sobre divorciar. Muitas pessoas, relacionamentos amorosos, terminam e não é porque o casal não deu certo. É porque ali o casal um tá buscando, às vezes, a mulher buscando um pai, o homem buscando uma mãe, às vezes são duas crianças brigando e não decidem se comunicar. E aí decidem, né? Decidem, porque acaba que essa vida sexual também não existe. Por quê? Não tem o básico, que é uma comunicação. Então decidem separar. E o que eu quero dizer para vocês? Que antes do meu marido eu tive namoros que não davam certo. Por quê? Ainda bem, né? Porque eu queria ensinar ele a ser homem, eu queria ser mais homem do que ele, né? Porque eu tinha tanta energia. Imagina a minha energia querendo ensinar o homem a ser homem. Não ia dar certo, né, gente? Sim. Então, peraí que fugiu aqui além do raciocínio. Do divórcio. Deixa eu ver. Divórcio. Deixa eu só fechar aqui que meu WhatsApp tá bombando, tá chegando aqui, eu tô ouvindo aqui no computador. Ai, que feio! Divórcio. Outra coisa que eu queria falar do divórcio, da raiva. Dri, continua aí que fugiu aqui, eu vou ligar. Essa questão das crianças, a gente viveu isso. Por isso que nesse aconselhamento, quem nos aconselhou falou, vocês não têm problema no casamento. Que vocês têm problema de identidade. Porque eram dois com sentimento de abandono tentando fazer um casamento dar certo. Ou seja, um buscando no outro aquilo que não competia a mim ou não a ele. Competia a gente tomar dos nossos pais. Então, quem ia ser o adulto para poder fazer dar certo, né? E no nosso caso, nós dois resolvemos tentar. Falar, não, vamos dois, então. Vamos, eu faço a minha parte, você busca as suas curas, eu busco as minhas. E a gente consegue... Uma vez eu ouvi uma coisa muito legal, que é... Vocês dois estão no mesmo time. Vocês não estão jogando um contra o outro. Nem era pra mim, era uma coisa na internet. Vocês estão no mesmo time, vocês não estão jogando, vocês não são contra. Vocês estão indo no mesmo caminho, né? Mas parece que às vezes é um campo de guerra e é um contra o outro, né? A gente tem acompanhado isso às vezes, né? E olha que decisão madura de adulto vocês dois tomaram. Porque muitas vezes um relacionamento, eles não dá-se continuidade porque não tem essa comunicação, essa percepção, esse olhar. E ainda mais, né? Os dois, né? Querer esse processo de cura. É muito maduro isso, muito maduro. E algo que a gente tem aprendido, né, Dri, sobre a cura desse feminino ferido, é que quando a gente tem um parceiro, ainda que ele não decidiu fazer esse processo, quando o processo de cura começa em nós, pelo fato da gente ser um, a cura começa a transbordar nele. Sim. Tudo começa na mulher. Tudo começa na mulher, né? É muito real. A Erika tá perguntando assim: todo adulto tem sua criança ferida, então? Sim, Erika. Provavelmente, eu não vou te dizer 100%, mas eu vou te falar 99%, tá? O que acontece é que algumas pessoas escondem mais do que outras. Acontece que
por exemplo, esse traço de caráter masoquista são pessoas muito fechadas, com uma dificuldade imensa de compartilhar suas questões pessoal. Então, acontece que é uma pessoa que pode até ouvir outra, mas ela falar da sua vida própria, não fala. Por quê? Se alguém souber, eu vou me sentir humilhado. Então, essa pessoa ela é um cofre de tão fechado que ela é. E aí, tem questões que acontecem transgeracional, de passar para filhos, que às vezes o filho tem essa questão do pai, mas acaba que por ser um segredo, o filho às vezes vai trabalhando com esse segredo em oculto, mas com possibilidades, mas sem às vezes aquela certeza de que algo aconteceu. A Sabrina perguntou assim, e quando só a mulher procura esse autoconhecimento? Pronto, Sabrina, exatamente isso que a gente compartilhou aqui. Primeira cura vai acontecer em você. E eu sei que muitas vezes nós, mulheres, não tem às vezes a paciência de esperar o processo do outro. Que nem sempre vai ser rápido, nem sempre vai ser igual ao seu. O que eu quero te dizer por pura experiência? Meu processo começou em 2015. Em 2018, meu marido foi para uma imersão que eu dei de presente para ele. Depois disso, ele não parou mais por conta própria. E eu me surpreendi, ele contando para amigos nossos, de que, não, Andresa? Nossa, faz uns 2 anos assim que ela tá ótima. Eu falei, gente, eu achando que era um ano. Tô mais evoluída do que eu pensei. É muito profundo, né, André? Muito profundo. Aconteceu algo parecido com você, Dri, nesse sentido? Olha, não que eu me lembre, sabe? Mas uma coisa que eu me surpreendi muito, respondendo ainda a pergunta da Sabrina é uma querida, é que muitas vezes você começa o processo de cura esperando que o outro também comece. Só que no seu caminhar, você vê que ele nem precisava. Naquele assunto que você achava que não, o problema é ele, você vai vivendo tanto processo que você fala, não, querido tá ótimo. O querido tá ótimo. A questão aqui era a querida, no caso, né? Ele que tá tudo bem. Ele que tá certo e eu que tava totalmente fora da casinha, né? Então eu já vivi isso, já. Eu achar que o problema não era eu, mas eu vou fazer só, né? Vou fazer isso aqui. Só. Mas era eu que tava Compartilho da mesma opinião. Vou até falar aqui, ó. Presta atenção, Sabrina. Andressa, linda de bonita, né? Fui constelar. Quero olhar para o meu casamento. Certa que a questão não era minha. Já nesse processo de autoconhecimento, achando que eu estava muito evoluída. E isso foi ano passado, tá, gente? Quando começou a constelação, que a consteladora perguntou, que inclusive foi a nossa professora, Tedri, eu já comecei a chorar porque eu fiquei com raiva, porque a questão era minha, não era do meu marido. Você queria o quê? Um marido ali que não olha pro casamento. Você queria, pronto, resolver meu problema. Ele não tá olhando pro casamento, não tá comigo, né? E aí, esses dias também aconteceu, eu falei, deixa eu me autoconstelar, ver uma questãozinha aqui, né? Aquelas assim, a gente às vezes quer provar pra gente que tá evoluída, né? Eu coloquei, né? Nossa, dei uma volta, assim, bom movimento e tal. Daqui a pouco coloquei meu marido, ele veio, grudou em mim. Ah, daqui a pouco fui colocando a questão de quem que era a treta? Minha. Olha eu assim, comecei a chorar. De novo eu, ainda sou eu. Exatamente. A 6 gente anos, começa o gente. processo achando que ele que precisa. Mas quem precisa é a gente. Acredite, se você realmente acha que é seu marido, olha, eis que vos fala uma pessoa que está 6 anos nessa busca, que acabou de relatar para vocês que esses dias fui olhar para uma questão, a questão era minha. Eu dou risada aqui, mas eu chorei, tá? É que já passou, Então, né? assim, Já entendeu. super achando que tinha entendido, não tinha entendido nada. Então, assim, para você que acha que a questão é com o parceiro, com seu marido,
aqui, ó, do fundo do coração. Continue no seu processo. É você. Adorei essa frase. Continue no seu processo. É você. E se você precisar de ajuda, tem eu, tem a Adri aqui para ajudar. Chama a gente no direct, Chama a pede gente. socorro, Segue, chama a gente. faz sinal de fumaça, que a gente aqui tá toda trabalhada, mas ainda tem nossos paranauê. Sim. Sim. É que quando você chega num patamar de cura, você fala, nossa, cheguei num patamar que eu tenho que mergulhar mais. Né? É que a cura começa a ser mais profunda, né? Você vai tirando Mais um pouco da lama, aí você fala, putz, agora eu tô bem. Aí você se depara com o assunto e fala, aqui eu preciso mergulhar mais. E aí você mergulha mais. E aí de mergulho em mergulho. Você só levanta pra dar uma respiradinha, né? E e mergulha mais. volta. Exatamente. Exatamente. Gente, vocês querem fazer uma pergunta? Porque eu olhei no relógio, já deu uma hora. Ai, nem vi a hora passar, foi maravilhoso. Tudo de boa essa live, gente. Vocês querem fazer uma pergunta ou quer chamar no hashtag socorro? Tô morrendo afogada. Gente, se tiverem qualquer dúvida. Eu, assim, pelo pouco que eu conheço a Adri, é uma queridíssima que tá ali para ajudar vocês. Se que vocês quiserem também me chamar, fica tranquila que eu também respondo. Conte com a gente, porque aqui é experiência, é processo, é vivência, é chão, chão, chão. Sem fim. E a gente está, assim, muito à vontade para compartilhar a nossa história, não porque a gente tem vergonha ou porque quer ensinar vocês, não, a gente quer mostrar uma experiência nossa, que também somos falhas, mas que é totalmente possível avançar nesse processo de cura. E ter um relacionamento ainda mais com o nosso parceiro, com filhos, com as pessoas com quem vocês convivem no trabalho, a sua família, até com a sua sogra, se você não gosta, seu tio, sua tia, cunhada, te garanto, a treta é sua. Exatamente. Exatamente. Ai, gente, foi demais. Todo mundo falando aqui, ai, que live gostosa, foi maravilhosa, tá uma delícia. Ai, muito bom mesmo. Foi ótima mesmo essa live. Passou muito rápido, né, Tri? Passou muito rápido. Pensei, o que eu vou falar, né? Passou super rápido. Olha, se deixar, a gente continua, né? Pô, até amanhã, querida. Para lembrar de cada história. E ó, que tem história, hein, gente? Tem história. Mas eu quero agradecer a audiência de vocês que ficaram com a gente, para quem chegou na metade. Volta essa live, assiste ela de novo, eu vou deixar ela gravada, compartilha com a amiga, com a irmã, com a vizinha, com o marido, com quem você sentir de compartilhar, porque a gente sabe que aqui é história real, aqui é transbordo, e aqui a gente quer de alguma forma mostrar para vocês que não acabou, não é o fim, tem aí uma luz, tem solução, uma luz no final do túnel, né, Dri? Sim. E te agradecer, Dri, por ter ficado comigo essa live. Foi incrível, aceitado meu convite. Ai, que tudo de Eu que bom. agradeço. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Obrigada pela confiança, né? De estar aqui conversando com o seu público, com a sua audiência. Foi sensacional. Eu adoro o seu trabalho, sou super fã. E sempre que precisar, eu venho aqui. Ai, ó, eu vou fazer mais live, porque essa semana, assim, só live incrível. Amanhã também eu vou trazer a Érica, que fez o curso com a minha turma, com a nossa professora. E ela também vai trazer, assim, uma história dela sobre relacionamentos que não deu certo, mas agora o casamento dela tá fluindo. E aí ela vai trazer uma questão de quebra de maldição. Vai ser linda a live de amanhã, gente. Linda. Então, para vocês aí que tá com alguma questão no casamento, eu tô focando mesmo para casamento, porque um dia eu decidi olhar e vi que precisava curar essa menina aqui que está dentro de mim e que eu precisava tomar a decisão de crescer. Então, se você não assistiu a live de ontem, assiste. Se você não assistiu a live